Eu queria compartilhar com os irmãos nesta manhã que o que Deus ele tem feito ontem é o início de um grande mover do Senhor, né? Tudo que a gente tem orado, que a gente tem clamado a Deus, e vem mais aí. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado, mas toda sexta-feira está tendo um episódio do Target, né? O nosso podcast da igreja pelo canal do YouTube. E são bate-papos assim extraordinários que edificam. E vem aí mais, nós vamos fazer uma agenda aí de gravações com outras pessoas que são bênçãos de Deus. E tudo isso é para levar o Evangelho, né? Tem um trabalho do Memórias Pod que alcança também milhares de pessoas. Ontem à tarde o campeonato de videogame, a gente desceu lá na comunidade de Estação Jaraguá, trouxemos as crianças almoçaram aqui na igreja, uma macarronada deliciosa que o evangelista Rodrigo preparou, né? E as crianças comeram à vontade, vieram aqui, brincaram, nós ligamos 2 videogames aqui, e eles puderam ter um tempo fora do ambiente que eles estão socializados, né? E um ambiente saudável, um ambiente da palavra de Deus. A gente orou com as crianças aqui no altar, entregamos os prêmios. Foi uma tarde abençoada e uma noite abençoada também. Em outras palavras, Deus está fazendo grandes coisas, né? E a palavra que Ele tem para nós é: se preparem, porque tem muito mais. Deus vai liberar muitas coisas, amém? O tema de hoje é descobrindo os tesouros de Cristo. E nós temos aqui um baú de tesouros na frente da igreja, do altar, que a gente preparou. Tem uma frase famosa do Packer, um grande evangelista, que diz: um pouco de conhecimento de Deus vale muito mais do que uma grande quantidade de conhecimento sobre Ele. Então, quando se trata desse pouco de conhecimento de Deus, na realidade o que nós estamos vendo acontecer é as pessoas que estão sendo inchadas por Bíblia, por culto, mas a profundidade ela não existe, né? As pessoas elas ficam num nível mais raso quando se trata dessa busca, dessa intensidade na presença do Senhor. Tem um site da BBC de Londres, né? A BBC Brasil Notícias, em agosto de 2015, caçadores de tesouros encontraram 4,5 milhões de dólares em moedas de ouro em um galeão espanhol do século XVIII. Olha só, as moedas ficaram no fundo do Oceano Atlântico, na costa dos Estados Unidos, né, da América, na Flórida, durante 300 anos. O carregamento pertencia a uma frota de 11 galeões espanhóis que afundaram durante um furacão, enquanto faziam viagem para Cuba, de Cuba para a Espanha. Portanto, penso que se entendêssemos que há um tesouro a ser encontrado no relacionamento com Cristo, a maneira de buscá-lo mudaria drasticamente em nossas vidas. Então, assim como essa notícia, que é um fato real, em que esses homens, pesquisadores, né, engenheiros, ficaram ali pesquisando história, para conseguir identificar esses navios que afundaram ali nas regiões da Flórida, e conseguiram encontrar tesouros reais, irmão, é tesouro mesmo, moeda de ouro e tudo. Todas essas coisas que a gente vê em filme é real. Encontraram esse tesouro avaliado em 4,5 milhões de dólares. É um fato real, uma notícia real. Imagine nós, se encontrássemos os tesouros de Cristo, e essa é a busca. Esse é a injeção que Deus ele quer nos dar, de nós buscarmos intensamente a presença dEle. Ou vocês acham que foi fácil para esses homens encontrarem esse tesouro? Claro que não. Muita pesquisa, muitos anos ali para identificar a região, o local e tudo mais. Pois bem, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 2, diz assim: que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Então, o maior tesouro que nós podemos encontrar não é relacionado a esses tesouros materiais, mas é um tesouro espiritual, que é a própria presença do Senhor. E o texto bíblico vai enfatizar que esse tesouro ele está relacionado a sabedoria e conhecimento. Quanto vale você adquirir sabedoria? Quanto vale você adquirir conhecimento? Irmãos, não
tem valor físico nenhum que pague isso. Ontem eu estava conversando com a irmã Pamela, e a gente falando, né? Poxa, cuidar de filho custa a nossa vida, a nossa dedicação, o nosso esforço, o nosso empenho. É sempre repetindo a palavra, né? E é bíblico. A palavra do Senhor fala que é para nós meditarmos de dia e de noite em sua palavra, e para nós falarmos e repetirmos aquilo que falamos. Quer dizer, é uma coisa constante. Então cuidar de filho é um alto sacrifício. A gente deixa de fazer o que queremos em prol do nosso filho e poder cuidar. Só que é recompensador. Quando o filho chega, você chega do trabalho cansado e o filho vem com aquele sorrisão abraçando, né? Ou do nada ele está brincando lá, vem te dar um beijo. Tem algum valor, irmão, que paga isso? Não tem. É transcendental isso, sabe? É uma coisa espetacular. Então, o tesouro é o conhecimento, a sabedoria, a compreensão, o entendimento dos mistérios de Cristo. E é esse tesouro que nós temos que buscar, né? O desafio é conhecer a plenitude de Cristo. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, vai dizer: como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo, Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Então essa busca, ela tem que ser no âmbito intencional. Eu tenho que querer, irmãos. Ou eu fico no nível de somente ouvir e me alegrar e achar legal e bacana tudo que está acontecendo, ou eu vou para o campo do alto sacrifício, matando as vontades da minha carne, para receber as novidades que Cristo tem para liberar sobre a minha vida. Esse é o chamado bíblico, é um chamado à cruz, é um chamado ao arrependimento, é um chamado a desvendar os mistérios do Evangelho que Ele tem para as nossas vidas. Deus quer se revelar a nós, mas como Ele pode se revelar a nós, sendo que muitas das vezes nós não queremos ter esse compromisso, ou temos medo de ter esse compromisso de falar: não, eu quero mais de Jesus, eu vou me posicionar, eu vou me fortalecer nesse Evangelho. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 8: sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Então, a partir do momento que os tesouros de Cristo, eles são desvendados sobre a sua vida, você passa a ter um discernimento sobre todas as coisas que tem na sua mão de forma material. E você olha para isso e fala: poxa, ó, isso é legal, glória a Deus, aleluia. Porém, o maior tesouro não é esse. Você passa a entender que as coisas do alto são mais relevantes do que as coisas da terra. Em Jeremias 33:3 vai dizer: perguntem-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredo que você não sabe, a respeito do que está por vir. Então quer dizer, descobrir os tesouros de Cristo é você descortinar a sabedoria, o entendimento, a compreensão sobre a pessoa de Cristo. É um nível intenso de relacionamento. Mas agora o texto vai trazer uma outra perspectiva mais ampliada, né? Perguntem e eu lhe contarei. E no final diz: a respeito do que está por vir. Então não existe só um conhecimento da pessoa de Cristo, mas existe também uma revelação desse relacionamento sobre coisas que ainda vão acontecer. Então a minha busca, ela faz eu ser edificado sobre tudo que Deus tem reservado para mim, mas ela também me norteia sobre o amanhã, ela me revela o amanhã. E o amanhã a gente fala sobre o que, irmão? Sobre a eternidade, sobre arrebatamento, sobre vida eterna na presença do Senhor, sobre um novo céu, uma nova terra. São promessas do Senhor. E a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então é uma verdade do Evangelho. Apocalipse 2,17 vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vitorioso, dá-lhe do maná escondido.
Olha só que tremendo. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Uma revelação nova. Durante essa busca, revelação nova do Senhor para você. Repita comigo: maná escondido. Deus tem o maná escondido na Arca da Aliança, aleluia, que foi estabelecida durante o período do deserto junto a Moisés. Um dos itens que eram contidos dentro da Arca da Aliança era o maná. Quando Deus passou a enviar o maná para o povo e alimentar o povo, uma porção desse maná foi separada, né, pelo sacerdote Arão, né, irmão de Moisés. Ele separou uma porção do maná, e essa porção do maná foi guardada dentro da Arca da Aliança. E aí eu te pergunto, a Arca da Aliança, ela tinha alguma janela? Ela tinha algum espaço que o vento passava? Não existia. A arca era vedada por completo. Então era o maná, o que, irmãos? Escondido dentro da arca. Então o que retrata esse maná escondido? Primeiro, no livro de Hebreus 10:1 vai dizer: a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmo. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca poderão purificar inteiramente aquele que vem adorar. Então, o que era feito no Antigo Testamento era retratado como uma porção daquilo que viria. Então, a ideia do maná escondido, ela já apontava para a figura de Cristo Jesus, que viria no Novo Testamento, quando ali João Batista, a voz do que clama no deserto, pregava o caminho do Senhor, dizendo: olha, vai vir alguém aí que é maior do que eu, mais poderoso do que eu. Então esse maná, ele já apontava. O Antigo Testamento era só, a lei era só apenas uma sombra de tudo aquilo que ainda estaria por vir. E Colossenses 2,17 vai dizer: pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Então aquilo que eles viviam no Antigo Testamento, na época da lei, na época do sacerdote, na época dos sacrifícios de animais que eram feitos na expiação do pecado da humanidade, era só um resquício, era só uma sombra, como o texto disse, a respeito daquilo que viria no futuro e que nos cobriria. Então, na tipologia bíblica, uma sombra é a projeção limitada de uma forma. Olha que interessante isso. A sombra apenas nos permite ter uma vaga noção do que está projetado, né? Então você imagine, quando você olha a sombra de alguém, você só consegue ver o que, irmãos? O desenho, o contorno, né? Você não consegue ver a face, você não consegue nem ver se tem nariz, só se a pessoa ficar de lado. Mas você não consegue ver direito, né? Fica uma coisa meio ali. Mas aqui era uma promessa apontando para a figura de Cristo, para o Salvador das nações, Rei dos reis, que nós veríamos por completo. Então o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos após a cortina que fechava, e ninguém mais conseguia ver, ninguém tinha acesso. Lá tinha a manifestação de Deus. Quando ele levava o pecado da expiação anualmente, lá estava a glória de Deus sendo manifesta. A mesma glória que foi manifesta quando Salomão inaugurou o templo do Senhor, né? O famoso templo de Salomão no período bíblico. Esse templo do período bíblico, quando foi feita a inauguração, a Bíblia diz que Salomão estava do lado de fora com a multidão que o acompanhava para a inauguração. Do lado de dentro tinham os levitas, tinham os sacerdotes, e de repente houve uma manifestação de glória, de poder, irmãos, a tal ponto que o próprio rei se curvou, irmão, se ajoelhou, e toda a nação de Israel que estava ali se ajoelharam. Tamanha era a manifestação da glória. Então ali era uma sombra, era só um aperitivo. Sabe quando você vai no restaurante e tem aquele prato de entrada? Calma, é só o começo. Deus tem coisas poderosas a revelar. Deus tem para nós a revelação do maná que está escondido.
as coisas que nós julgamos, isso não vai acontecer, olha, isso daqui não é para mim, é para você. Deus quer usar você, Deus quer levantar você, você é instrumento de Deus para esse tempo, aleluia. Tamanha a presença de Deus nessa manhã, aleluia. Então a arca, portanto, ela é uma figura de Cristo, na presença de Deus, no meio dos homens. Ela era um objeto composto de duas matérias distintas. A primeira era a madeira e a segunda era o ouro, né? Então a figura da madeira revestida de ouro, que fala da humanidade e da divindade. Então essa conexão entre Deus e o homem, no Antigo Testamento, como vinha como uma sombra, como um aperitivo, agora apontando para o Novo, que ela se estabeleceria como a arca, que é revestida de ouro e de madeira. Assim seria a humanidade e a divindade, teriam relacionamento. Logo após o maná ser enviado por Deus, Moisés orientou Arão a guardar uma porção, como eu disse no início. Em Êxodo 16:33, Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha e encha com 2 litros de maná. Em seguida coloque diante do Senhor, a fim de preservar o maná para as gerações futuras. Muito obrigado, irmão. Assim como o maná encontrava-se escondido dentro da Arca da Aliança, assim também estão escondidos em Cristo todos os tesouros de sabedoria e de ciência. Meus irmãos, o que nos faz paralisar para não buscar o Senhor é a procrastinação. Então, quando eu paro de me dedicar a Deus, de colocar os meus ouvidos a ouvir as coisas de Deus, o meu coração a ouvir as coisas de Deus, quando eu paro com isso, quando eu saio dessa esfera, eu vou me distanciando gradativamente desse anseio em buscar esses tesouros celestiais. As coisas vão ficando mais difíceis, mais arrastadas. Por isso que a Bíblia diz para buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque Ele gosta e Ele quer revelar a nós esses tesouros. E em João 6,47 vai dizer: eu lhes digo a verdade, quem crê tem vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Olha só Jesus falando: seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Quem comer do pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Jesus está falando: vem a mim, porque o que eu tenho a oferecer para vocês, ele não vai durar só um instante, ele não é só uma situação momentânea, não. O que eu tenho para vocês é eterno. Se vocês comerem desse pão que desceu do céu, vocês nunca mais terão fome, vocês nunca mais terão sede. Quer dizer, a fome e a sede, ela é o exemplo para nós entendermos a busca do Senhor. Sabe, quando você tem sede, você faz o que, irmão? Você quer correr atrás de água, você quer tomar um gole d'água. E o pão, o alimento, né? Quando você vê aquela vontade de comer, não, qualquer coisa, até jiló você come, né? Para quem não gosta de jiló, quando está com fome mesmo, até jiló come. E é isso. Deus, Ele quer provocar na IDB Jaraguá uma fome e uma sede pela presença dEle. Ele quer nos chamar para o particular da madrugada, para os joelhos dobrados e o rosto no chão, porque grandes coisas estão por vir. Mas para essas grandes coisas vir, para a rede ser lançada ao mar, tem que ter um preparo. O pescador, ele costura, ele prepara toda a rede antes de lançar ela. Tem o tempo certo, tem o local certo, tem a hora certa, tem o jeito certo de lançar. E Deus está nos equipando, nos preparando, nos moldando, para que nós possamos fazer uma grande colheita na presença dEle. Então o tempo que Deus tem para nós agora é um tempo de fome e sede pela presença dEle, que nós venhamos buscá-lo, irmãos, de maneira intencional nesse relacionamento. Aleluia. Apocalipse 2,17 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vitorioso, olha só o texto: ao vitorioso darei do maná escondido.
Deus tem esse maná, irmão. Essa arca da aliança que estava vedada no Antigo Testamento, através da pessoa de Cristo agora, essa arca foi aberta, você tem acesso. Você tem acesso ao maná, você tem acesso à presença, você tem acesso ao Santo dos Santos. Você não precisa de um intermediário para se relacionar com a pessoa de Cristo Jesus. Se você dobrar o teu joelho e começar a orar, Ele se manifestará sobre a sua vida. Nós temos acesso livre ao Pai a partir de agora. E Ele quer nos instigar, Ele quer nos motivar, nos impulsionar para nós buscarmos esse maná, para nós buscarmos esses tesouros poderosos que Ele tem a revelar sobre as nossas vidas. E como achar esse tesouro, né? Falamos de maná, escondido no escondido, sombra no sombra, mas como que eu acho tudo isso? Como que eu encontro isso, irmão? Não é tudo lindo, né? Como que eu acho isso? Bom, do mesmo modo que de uma olhada, né, de uma maneira superficial para a arca, não encontramos o maná, assim também um contato distante com Cristo jamais nos revelará os seus tesouros escondidos. Então, assim como a arca, para você ver o maná dentro da arca da aliança, você tem que chegar perto da arca, você tem que abrir a tampa da arca para você conseguir ver o maná. E com Jesus é a mesma coisa. Não tem como eu querer um relacionamento de longe. Não tem como eu olhar para Cristo e falar: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, mas é do meu jeito. Não tem, irmão. O nosso jeito é um jeito fracassado, caído. Mas o jeito de Cristo Jesus, Ele é um jeito que vai nos levar a conquistar e sermos vitoriosos, sermos bem-sucedidos nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Deus, Ele quer proximidade. João 5,39 vai dizer: vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. Quer se relacionar com Jesus Cristo? Bíblia, leitura da palavra de Deus. Irmãos, para você conseguir entender uma boa história, você tem que ler o livro, não é? Para você entender o que o autor quer dizer. Eu tinha ido com a Nubia um tempo atrás numa biblioteca, numa livraria, e lá tinha a coleção do livro do Senhor dos Anéis. É um livro grosso, irmão, né? Tinha um lá que eram os 3 juntos lá. Aí eu vi um separado, era um pouco mais tranquilo, né? Mas é uma leitura de profundidade, porque o autor, ele estabeleceu um diálogo, uma linguagem exclusiva. Então você tem que ler com atenção, sabe? É um descortinar a cada capítulo. E a palavra do Senhor é isso. Você quer conhecer a Cristo? Você quer criar um vínculo relacional com a pessoa de Cristo? Você tem que se aprofundar na leitura da palavra. Você tem que amar a sua Bíblia e ler ela diariamente, sublinhar, escrever o que você entendeu, né? Colocar para ouvir ali alguns estudos relacionados àquele texto que você está lendo, e você vai aprendendo, você vai amadurecendo nas Escrituras, aquilo vai se conectando com a sua vida, com a sua realidade, sabe? Vai fazendo sentido para você, vai alimentando a sua alma e vai descortinando os tesouros que a palavra de Deus tem para revelar a nós. Não há como conhecê-lo íntima e profundamente a não ser pela sua palavra. Nós podemos ficar orando, irmão, sabe, a noite toda, jejuar, sabe, 7 dias seguidos, sabe, você pode ficar vindo todo culto, mas se nós não lermos a palavra de Deus, tudo isso se torna movimento. E Deus não é Deus de movimento, Deus é Deus de profundidade, de relacionamento, de aliança, de comunhão. Deus quer nos ver nesse patamar de querer conhecê-lo mais e mais. No livro de Colossenses 3,16 vai dizer que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Contem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais,
com o coração agradecido. Existe uma palavra mágica chamada contentamento, e o contentamento, ele não está relacionado aos bens materiais que eu conquisto. Tem gente que só fica feliz se as coisas estão indo bem. Tem gente que só fica alegre se, poxa, caiu um dinheiro na minha conta, poxa, eu consegui fazer essa viagem, eu consegui comprar esse carro, eu consegui comprar essa roupa, eu consegui comprar esse sapato. Mas o contentamento, ele está além disso. Quando as coisas vão mal, você olha para Cristo e isso traz alegria, traz ânimo, traz esperança. Porque você fala, poxa, não deu certo isso, mas ok, eu estou caminhando em Cristo. Olha, eu estou me esforçando, eu estou me dedicando. E isso traz para nós, irmãos, um fortalecimento. Tem a nova versão internacional diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Eu precisei colocar essa outra versão, que ela é bem profunda nesse trecho do versículo que nós lemos em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. É tudo relacionado à palavra, irmãos. Deus, ele desaprova esses movimentos que não têm profundidade com a palavra dele, porque ele é fiel pelo que, irmão? Pela palavra, sabe? Deus jamais vai entregar uma profecia que está fora da palavra, irmão, né? Tem uns camaradas que tem uns parafusos soltos aí, que falam umas coisas, mas tudo tem que estar dentro da palavra do Senhor. Se não está dentro da palavra, irmãos, não é de Deus não. Martinho Lutero disse: minha consciência é escrava da palavra de Deus. Olha que lindo esse texto. No D.L. Moody, o evangelista americano, diz: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Então, se apegar à palavra de Deus é pegar um mapa, conforme nós falamos no início da ministração. Assim como aqueles exploradores no ano de 2015 conseguiram achar navios que estavam afundados na costa da Flórida, e quando eles acharam esses navios lá, eles desceram lá e encontraram baús de tesouros, irmãos, com cerca de 4,5 milhões de dólares. A Bíblia é para nós como se fosse um mapa, e através desse mapa ele vai apontando para nós a direção que nós temos que caminhar, e essa direção que nos leva para perto do Senhor Jesus Cristo, para o descortinar disso. Então, irmão, quando bater aquela sonolência, quando bater aquela preguiça, irmão, tire isso de lado. É um esforço, é uma dedicação, é um empenho, sabe? É você realmente falar: não, agora eu vou ler a palavra, sabe? Reservar um tempinho, sabe? É adotar um hábito saudável na sua rotina de vida. E olha, tem gente que vira o ano e fala assim: eu vou entrar na academia, agora eu vou. Aí não aguenta um mês na academia, trava tudo, trava a coluna, trava as pernas, dá cãibra, não é, irmã Maiara? Acontece isso, as pessoas entram com tudo e de repente não conseguem. Por quê? Onde está o erro? Querer fazer tudo de uma vez. E que tal ir por partes, né? Adotando hábitos. Vou pegar a Bíblia então, vou ler a Bíblia toda e lê um versículo por dia, sublinha o que você entendeu, medita nele. Mas o importante é você começar a adotar para a sua vida uma conduta que vai te fortalecer, que vai te alimentar espiritualmente, que vai fazer você ter um relacionamento maior com o Senhor Jesus Cristo. Igreja do Jaraguá, Deus, Ele quer mais de nós, Ele está cobrando mais de nós, Ele está falando: olha, eu quero derramar mais, mas para isso se aproxime mais, me queira mais, queira se relacionar mais. Deus, Ele quer mais, irmãos. Não podemos limitar a nossa vida somente nos domingos de culto, nós temos que ter uma vida diária com o Evangelho. Se coloque em pé em nome de Jesus, por gentileza. Oh, aleluia. A nossa série de ministração está sendo baseada no livro do Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. Para quem nos assiste pela internet, está disponível na descrição do vídeo o link para você adquirir o livro. E para os irmãos da igreja é só entrar lá na nossa página do Instagram, na bio tem o link para vocês comprarem o livro do Luciano Subirá. E vai estar abençoando a igreja também, né? Que é o link de associado
da Amazon, para você adquirir esse livro. Vamos se aprofundar em Cristo, irmãos. Vamos buscar mais o Senhor, sabe? Nos seus períodos livres, busque o Senhor. Deus, Ele quer se revelar mais intensamente a vocês. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe nesse domingo, Pai. O nosso domingo está só começando, e nós dedicamos essa manhã as primícias ao Senhor, Pai. Eu peço a Ti que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, abençoar essa palavra que foi ministrada, que ela faça sentido em nosso coração, e que nós possamos pegar essas verdades bíblicas e praticar, Senhor, colocar em prática, anunciar o Teu Evangelho, falar das boas novas de Cristo Jesus e poder viver essas boas novas de Cristo Jesus. Tira de nós, Pai amado, toda preguiça, tira de nós, Senhor amado, tudo que venha querer nos atrapalhar ou nos desvirtuar de ler a Tua palavra. Nós queremos ter intimidade com o Senhor. Nos perdoe, Pai, nos perdoe porque nós pegamos pouco na Bíblia, nós lemos pouco a Bíblia, e nós queremos nos aprofundar mais num relacionamento mais intenso. Nos ajuda, nos dê força, nos dê graça, nos dê ânimo, Senhor, para que nós possamos, Pai, ler e ler com entusiasmo, com alegria, com ânimo a Tua palavra. Ler a Tua palavra com vontade, Senhor. Eu repreendo de nosso meio, Pai, todo empecilho, todo embaraço, Deus, toda seta que vem na nossa mente, Pai, e que nos atrapalha na hora da leitura, eu arranco isso agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Quando o irmão e a irmã for ler a Bíblia, ele vai entender, Pai, tudo que está escrito na palavra. Ele vai entender, vai fazer sentido para ele, para ela, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ilumina os nossos pensamentos, Pai. Oh Deus, ilumina a nossa mente, para que nós possamos ampliar os nossos conhecimentos dentro da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Sou Igreja de Deus.